A rejeição é uma das experiências humanas mais universais e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. Quando alguém te rejeita, não é só o que aconteceu ali que dói. É todo o impacto invisível que se espalha dentro de você. É o peso emocional que toca a sua autoestima, ativa memórias antigas e desperta a sensação de não ser visto, não ser escolhido, não ser suficiente. E é justamente por isso que superar a rejeição não é sobre ser forte ou seguir em frente, mas sobre entender o que ela realmente significa por dentro. Neste vídeo, eu quero te conduzir por um processo de maturidade emocional real. Um caminho de 3 grandes movimentos internos que, quando aplicados com sinceridade, não apenas aliviam a dor da rejeição, mas transformam completamente a forma como você se relaciona com o seu valor, com seus vínculos e com a sua própria identidade emocional. Tudo começa quando você entende que a rejeição não define quem você é. Ela apenas expõe, com muita clareza, quais partes suas ainda precisam de compreensão, de validação interna e de fortalecimento psicológico. Quando você muda a forma como interpreta o não, você muda a forma como se interpreta. E é aí que a transformação começa. O primeiro movimento é aprender a separar quem você é do que aconteceu com você. Parece simples, mas é aqui que a maioria das pessoas se perde, porque o cérebro humano não gosta de eventos sem explicação. Quando algo dói, a mente corre para construir um sentido. E, infelizmente, ela costuma escolher as explicações mais autodepreciativas possíveis. É como se cada rejeição acionasse dentro de você um narrador interno que diz: isso aconteceu porque você não é suficiente, porque você não é desejável, porque você não merece ser escolhido. Só que essa narrativa não é verdade. Ela é apenas a forma mais rápida, mais emocional e mais distorcida que o seu sistema tenta usar para preencher o vazio da incerteza. E por que o seu cérebro faz isso? Porque rejeição ativa é exatamente a mesma área que responde à dor física. É o mesmo circuito. Quando você é rejeitado, o cérebro não consegue diferenciar entre uma ferida emocional e uma batida forte na perna. Ele interpreta tudo como ameaça. E quando existe ameaça, a mente precisa encontrar um culpado imediato. Como ela não pode controlar a outra pessoa, ela te culpa. É uma forma de manter a sensação de controle. Se a culpa é sua, então você pode melhorar. Só que isso é um mito cruel. A rejeição não é um diagnóstico sobre você, e muito menos um espelho sobre o seu valor. Ela é apenas a expressão de uma incompatibilidade entre histórias, ritmos, emoções e necessidades que, muitas vezes, não têm absolutamente nada a ver com a sua essência. Separar o evento da identidade significa olhar para o que aconteceu sem se transformar no que aconteceu. É compreender que o não que você recebeu diz sobre o outro, sobre o momento, sobre o contexto, sobre expectativas e realidades que talvez nunca tenham se alinhado de verdade. Nada disso muda o fato de que dói, e a dor merece respeito. Mas muda o significado que você atribui à dor. Quando você entende que rejeição não é um juiz te avaliando, mas apenas um encontro que não se encaixou, você respira de um jeito diferente. Você para de se condenar. Você começa a enxergar nuances. E é exatamente aqui que o amadurecimento emocional começa a surgir. Na capacidade de perceber que o valor que você tem não se altera com base na resposta que alguém te deu. O não diminui sua profundidade, sua beleza, sua inteligência ou sua capacidade de amar. Ele só te mostra que aquela porta específica não era o lugar onde você deveria entrar, por mais que sua expectativa tivesse te feito acreditar nisso. E quando você aceita essa separação, algo muito poderoso acontece. Você deixa de sofrer pelo que não era sobre você. Você deixa de transformar uma experiência pontual em uma conclusão permanente. E, principalmente, você deixa de se abandonar para tentar entender ou justificar decisões que não são suas. Esse primeiro movimento te devolve o que a rejeição normalmente rouba: perspectiva. Ele te permite perceber que a dor emocional não é prova de inadequação, mas consequência da história que você contou para si mesmo sobre o que aconteceu. Quando você muda essa história, o peso da dor muda também. E não porque você está tentando ser positivo ou forte, mas porque finalmente está enxergando com clareza. E clareza cura. Clareza te devolve o controle. Clareza te coloca no lugar de protagonista da sua experiência emocional, não de vítima das circunstâncias. E quando você internaliza esse ponto, você abre espaço para o segundo movimento.
um dos mais importantes, que é entender o que, de fato, a rejeição despertou dentro de você. Porque a verdade é que, na grande maioria das vezes, a rejeição atual se mistura com dores muito mais antigas. Aquele não que você recebeu agora toca em um não que você recebeu anos atrás, na infância, na adolescência, em um relacionamento passado, em uma situação onde você se sentiu abandonado, invisível ou secundário. A rejeição presente reacende feridas que estavam quietas, mas nunca totalmente curadas. A dor real não está no que aconteceu agora. Ela está no que isso reativou. Às vezes, a pessoa que te rejeitou nem tem consciência da profundidade do impacto. Mas para você, aquilo mexe com uma memória emocional que estava guardada. E é por isso que algumas rejeições te derrubam mais do que outras. Não é sobre o episódio, é sobre o acúmulo de histórias emocionais que esse episódio desperta. Quando você compreende isso, você deixa de se sentir fraco e passa a se sentir humano. Você percebe que sua reação não significa imaturidade ou carência, mas simplesmente que existe uma parte sua que ainda precisa de cuidado, voz e acolhimento. E esse reconhecimento abre a porta para uma cura verdadeira. É como acender a luz em um cômodo que sempre esteve escuro. Você finalmente vê o que está ali, e só depois disso pode arrumar, organizar, limpar, reconstruir. Segundo movimento, entender as camadas ocultas da dor. A dor de uma rejeição nunca é sobre um único acontecimento. Ela é sobre camadas. A rejeição atual é só a superfície, o gatilho. Mas a intensidade da dor vem da soma silenciosa de tudo aquilo que você já viveu antes e que, de alguma forma, ainda não foi completamente resolvido. É como se cada não que você recebe agora se conectasse instantaneamente a um mosaico emocional antigo, criando a ilusão de que essa rejeição específica confirma todas as outras do passado. É por isso que, quando alguém te rejeita, a dor parece exagerada. Parece grande demais para um evento tão pequeno. Só que não é exagero, é memória emocional. Seu cérebro não reage apenas ao que aconteceu hoje. Ele reage ao que isso representa dentro da sua história interna. Quando você escuta um "não quero você", "não serve", "não é o que eu busco", a sua mente interpreta como "de novo não sou suficiente", "de novo não me escolheram", "de novo eu fico para trás". A palavra "de novo" quase nunca é consciente, mas ela está sempre presente. A rejeição atual toca em rejeições antigas, e por isso a dor é tão intensa. E você não precisa se sentir envergonhado por isso. Você precisa se compreender. O segundo movimento consiste justamente em acessar essa compreensão. É olhar para dentro com honestidade e perguntar: o que essa rejeição reacendeu? De qual ferida antiga ela se parece? O que realmente doeu? A pessoa ou o significado emocional que veio junto? E, normalmente, o que dói não é a perda da pessoa, é a perda da narrativa que essa pessoa representava. Às vezes, essa narrativa é mais poderosa do que o vínculo real. A ilusão de ser finalmente escolhido, a fantasia de ser validado, a expectativa de ser especial para alguém, a esperança de ser visto de um jeito que você mesmo não consegue se ver. A rejeição desmonta essas ilusões, e com isso, desmonta também partes do seu imaginário emocional. E isso dói. Dói porque você depositou expectativas, desejos, projeções e, às vezes, até fragmentos da sua autoestima naquele vínculo. Quando o vínculo cai, tudo isso cai junto. Por isso, nesse segundo movimento, você precisa revisitar suas feridas internas, sem julgamento, sem pressa e sem vergonha. Precisa reconhecer que a dor atual não está fora de proporção. Ela está carregando peso histórico. E quando você reconhece isso, algo fundamental acontece. A dor deixa de te dominar e começa a fazer sentido. E dor que faz sentido deixa de ser paralisante. Ela se torna processável. Ela se torna uma mensagem, uma oportunidade real de cura emocional. Porque só se cura aquilo que é visto. Só se amadurece aquilo que é compreendido. Só se transforma aquilo que é nomeado. É nesse ponto que você não apenas supera a rejeição presente, mas começa a libertar partes suas que estavam presas em feridas antigas há anos. Você não se cura apenas do não que recebeu agora. Você se cura do eco emocional de todos os nãos que marcaram sua história. E é exatamente esse entendimento profundo que prepara o terreno para o terceiro movimento, o da reconstrução estrutural do valor próprio. Depois que você separa o evento da sua identidade,
e entende as camadas internas da dor. Chega o movimento mais poderoso de todos: reconstruir sua identidade com base no seu valor interno, e não na validação externa. Porque a verdade é simples: ninguém quebra você. O que te quebra é a interpretação que você fez daquilo que viveu. E é justamente essa interpretação que você vai reescrever agora. A rejeição deixa pequenos vazios dentro de você, brechas na autoestima, rachaduras no senso de merecimento, dúvidas silenciosas sobre sua capacidade de ser amado, desejado, escolhido. Esses vazios não se curam com distração, com orgulho ou com frases motivacionais. Eles se curam com reconstrução. Reconstruir-se significa criar provas de valor interno, não esperando que alguém te dê isso. Recuperar territórios da sua identidade que você havia delegado a outras pessoas. Fortalecer sua autonomia emocional para que o não do outro nunca mais te desestabilize dessa forma. Aumentar seu portfólio afetivo, sua diversidade de fontes de bem-estar, sua estrutura interna. Investir em pequenas vitórias que enviam uma mensagem clara ao seu cérebro. Você é capaz, você é valioso, você merece. E isso não é autoajuda, é neurociência pura. A cada vitória, mesmo pequena, você ativa no cérebro: dopamina, sensação de progresso; serotonina, sensação de valor e estabilidade; oxitocina, sensação de pertencimento, consigo mesmo; endorfina, alívio emocional. Ou seja, você reconstrói sua identidade química e emocionalmente. Você se educa emocionalmente. Você se devolve para si mesmo. E existe um ponto crítico aqui. Quando você reconstrói sua identidade em cima do seu valor próprio, você muda completamente a forma como reage à rejeição. Ela não te define mais, não te reduz, não te desorganiza, no máximo, te direciona. A rejeição vira GPS, vira redirecionamento, vira clareza, vira filtro, vira proteção, vira porta fechada que te impede de entrar onde você sofreria ainda mais. E quando você chega nesse estágio, você percebe que a rejeição nunca foi sobre o seu valor. Ela foi sobre o seu caminho. Ela foi sobre coerência emocional. Ela foi sobre destino emocional. Ela foi sobre preservar você de vínculos que não acompanhariam a sua profundidade. Reconstruir-se emocionalmente é entender que seu valor é estrutural, não circunstancial. Sua identidade é interna, não negociável. Sua autoestima é cultivada, não concedida. Sua força vem do que você constrói, não do que esperam de você. E quando você faz isso, quando esses 3 movimentos se completam, você não apenas supera a rejeição, você se torna alguém que nunca mais volta ao mesmo lugar emocional do qual saiu. Porque agora você sabe quem você é. Agora você entende suas dores. Agora você sustenta seu próprio valor. Agora você não depende mais do sim de ninguém para se sentir inteiro. E esse é o ponto final. E, ao mesmo tempo, o início de tudo. A rejeição te amadurece quando você aprende a se escolher primeiro.